Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ivan Maia. Eu quero falar com vocês hoje sobre um assunto extremamente importante. Uma pergunta: ó. Por que as pessoas desistem tão fácil dos seus projetos? Você já parou para pensar? Não sei se você já leu essa estatística, mas aqui no Brasil, se a gente for falar só de empresas, por exemplo, pequenas empresas, 90% das pequenas empresas fecham antes de 5 anos depois de abertas. Você acredita nisso? Não é uma tristeza? Isso sem contar as pessoas que colocam metas para si mesmas e desistem no meio do caminho ou só fazem na primeira semana. Por que é tão difícil? Por que as pessoas desistem tanto? Primeiro, porque elas não fazem um planejamento. Aliás, eu costumo dizer o seguinte: primeiro, porque elas realmente não querem. Porque existe uma diferença entre desejar e querer. Então a maioria das pessoas deseja ficar rico, deseja trabalhar menos, deseja emagrecer, deseja fazer uma série de coisas, mas não quer realmente. Realmente querer é uma coisa que você precisa querer com a alma, significa almejar, significa querer com a alma. Você tem que estar disposto a pagar o preço. E o preço normalmente leva um tempo. Então a primeira coisa é que a maioria das pessoas realmente não querem, elas não têm motivo para querer. Você já ouviu a palavra motivação? O que é? Motivo para entrar em ação. Segundo, porque mesmo que elas querem, elas não planejam. O que é um planejamento? É o seguinte: você tem que saber quanto tempo aquilo leva. Por exemplo, um bebê ele não salta do berço e sai correndo. Existe um tempo para aquilo. Então as pessoas, primeiro, não querem. Segundo, não planejam direitinho qual que é o primeiro passo, qual que é o segundo, ou seja, o que elas precisam fazer. Não é assim? Você não sai para uma viagem de carro sem saber se você tem dinheiro, se os pneus estão cheios, se tem postos no meio do caminho. Entende o que eu quero dizer? E também é o seguinte: não tem o querer real, não fazem um planejamento. Quando faz o planejamento, qualquer dificuldade que venha, a pessoa não está preparada para aquilo. Aí ela se sente pequena, se sente vazia. Agora, a principal razão é porque fica ouvindo o comentário das pessoas tóxicas que ficam por perto. Olha, você pensa que são muitas pessoas que vão aplaudir o seu futuro? Você pensa que são muitas pessoas que vão acreditar no seu sonho? Não são. Todos os grandes homens e grandes mulheres que realizam coisas, seja no âmbito profissional ou não, eles tinham um mundo contra eles. É sempre assim. Leia a história de Thomas Edison, leia a história de Henry Ford, leia sobre a primeira máquina copiadora que foi comprada pela Xerox e você vai ver que sempre foi assim. Leia sobre o Walt Disney, você vai ver que sempre foi assim. Leia sobre Robert Bosch e você vai descobrir que sempre foi assim. Agora, a grande questão é: você vai desistir dos seus sonhos? Só você pode decidir isso, ninguém mais. Primeiro, você tem que ajudar a si mesmo. Tudo é possível se você tiver 4 coisas. Firme no seu sonho. Escreva o seu sonho, defina pelo menos um motivo para querer. Faça o planejamento, preveja o imprevisto e, principalmente, tranque seus ouvidos para não escutar o que as pessoas tóxicas ao seu redor sempre vão dizer, porque vão lutar contra você, ok?